Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma live Hora da Verdade, com o tema hoje sobre pincéis. Vou mostrar todos os pincéis, as funções para vocês e mostrar que também não é difícil, tá? A gente conseguir montar um kit de pincéis, não precisa ser muitos pincéis, tendo aqueles pincéis coringas, vai conseguir fazer a tua maquiagem bem lindamente, tá bom? Aproveita e já envia essa live para mais pessoas, para trazer mais mulheres para cá, para aprender sobre pincéis também. Deixa eu só fixar o comentário aqui. E é isto aí. Vamos lá enviar essa live e já vamos começar. Sem demoras. Certo, gurias, olha só. Quando a gente pensa em maquiagem, a gente também pensa bastante nos pincéis, né? É claro que, dependendo da maquiagem que tu for fazer, o ideal seria que tu tivesse alguns pincéis para te fazer essa maquiagem mais fácil. Mas, por exemplo, pincel de esfumar, eu uso só um. Então, eu acostumei já a limpar esse pincel, né? Pra eu fazer a maquiagem com outra cor de sombra, por exemplo, pra não atrapalhar, né? Pra não misturar. Por exemplo, eu sou acostumada bastante a fazer tons de marrons, né? Mas quando eu quero fazer uma maquiagem colorida ou algo do tipo, então eu tenho o higienizador de pincéis, tá? Que já ajuda a tirar esse excesso de cor do pincel para eu poder fazer as outras maquiagens, né? Independente da cor. Então tu não precisa ter 10 pincéis para esfumar, 10 pincéis de aplicar, 4 pincéis de pó, pincel de base, pincel de não sei o que. Não, tá? Provavelmente o que vai acontecer? Tu vai escolher a maquiagem que tu mais vai usar no teu dia a dia, por exemplo. Então tu não precisa de muitos pincéis, tu precisa só de um, né? Pra fazer o esfumado e pra aplicar a sombra, dá pra aplicar até mesmo com o dedo, né? Então é bem tranquilo, a gente não precisa ficar desesperada achando que precisa fazer um kit enorme de pincéis pra poder se maquiar no dia a dia, tá? E eu vou mostrar pra vocês alguns tipos de pincéis que tem, por quê? Eu não sou uma pessoa de ter muitos pincéis também. Mas, há uns bons anos atrás, eu comprei um kitzinho da internet e eu tenho eles até hoje. Eu não uso mais tão seguido assim, porque eles estão começando a cair as cerdas, tá? Então fica bem chato, ele não é um pincel tão macio, porque isso deve ter uns 15 anos que eu comprei já esse kit de pincéis, então assim, realmente... Então, eles estão aqui caso eu precise, eu ainda consigo usar eles, né? Mas como a minha maquiagem, ela vem sendo praticamente sempre a mesma, muda muito pouca coisa, então eu deixo sempre os pincéis que eu mais uso na minha necessaire, tá? E os outros eu deixo guardado. Ainda não coloquei fora também, não sei porquê, né? Porque eu fico pensando, se eu precisar um dia usar, eu tenho. Pra me salvar, assim, né? No momento que realmente eu vá precisar muito de algum outro pincel. E eu quero começar falando com vocês sobre as esponjinhas, tá? Que além de pincéis para maquiagem, a gente sabe que a esponja também é um item que eu não sei vocês, mas eu uso bastante. Eu gostava de usar o pincel para aplicar a base, mas depois que eu peguei o jeito de usar a esponjinha, pra mim a esponja ainda é a melhor pra passar a base. Eu acho mais fácil, eu acho que ela deixa a pele mais bonita, absorve menos o produto, fica menos marcado, tá? Com o pincel, acaba que essas cerdas, elas deixam um pouquinho manchado, tá? E pra finalizar, o ideal é finalizar com a esponja. Então, eu já venho com a esponja direto porque é mais fácil, tá? A pele fica mais uniforme, tu consegue aplicar a base também em função do topo reto, tá? Se tu tem uma esponja dessas, que tem o topo
né, que tem essa base dela aqui maior, quando tu molha, ela fica maior ainda, né? Eu acho mais fácil, tá? Tudo é questão de gosto. Eu usava bastante o pincel enquanto eu não tinha esponjinha. Depois que eu comprei a esponja e que eu me maquio seguidamente com ela, ficou mais fácil usar a esponja do que aplicar a base com o pincel e depois fazer o acabamento com a esponja, tá? Pra mim, facilita o meu dia a dia. Eu coloco a base na minha mão, já pego a esponja aqui, já termino, já faço o acabamento tudo com ela, tá? Mas a esponja, tu pode usar esse lado para aplicar a base e também para aplicar o pó, tá? Quando tu molha a esponja, não é o ideal tu aplicar o pó, tanto compacto quanto solto, com a esponja molhada. Então, por exemplo, eu tenho outra que eu uso ela sequinha só para aplicar o pó solto depois da base, tá? Uma eu molho, aplico a base, a outra eu deixo sequinha para vir com o pó solto. Ela segura bastante o produto aqui, na hora de tu aplicar no rosto fica mais fácil também, tá? A esponja, então, usa para base e usa pro pó. Lembra de usar ela úmida para base e seca pro pó. Eu particularmente gosto bastante desse formato, tá? De esponja. Aí eu uso esse lado para base e esse lado pro corretivo, tá? É bem tranquilo. Ou como o meu corretivo, ele é de pincel, então eu consigo aplicar também um pouquinho dele mais pontual no canto e muitas vezes eu espalho esse corretivo até mesmo com o próprio dedo, tá? Mas se a esponjinha tá ali, tá fácil de eu usar, eu uso a esponja também, tá? Então, dependendo da maquiagem aí, eu uso assim, tá bom? Temos então o pincel para aplicar base também, tá? Ele é ótimo, só hoje atualmente eu uso a esponjinha mesmo, pra mim é mais fácil. Mas tem o pincel, tá? Não é o língua de gato, é o Kabuki. Pra te aplicar base também é super bom, é super fácil, porque ele é grande, então ele ajuda a espalhar essa base mais fácil no rosto, tá? Lembra de nunca esfregar a base com o pincel, né? Sempre batidinhas, pra essa base aderir bem na pele, tá? E tu pode usar esse pincel também. O língua de gato... o língua de gato acho que eu nem tenho mais. Língua de gato já foi. Não tenho o língua de gato pra mostrar pra vocês. Eu não indico o língua de gato porque hoje em dia, com o pincel com esse topo mais reto e com as esponjas, seria o último pincel assim que eu indicaria pra vocês usarem pra aplicar a base, tá? Provavelmente ele vai ficar mais marcado do que o pincel com topo reto. Então, deixem esse pincel língua de gato se vocês têm pra utilizar pra outras coisas, tá? De repente pra aplicar um corretivo aqui abaixo dos olhos, se o pincel língua de gato não for muito grande, muito largo, tá? Mas realmente pra aplicar a base ele é mais demorado, tu vai acabar ficando mais tempo pra aplicar a base do que com a esponjinha e com o pincel, tá? Eu indico ou o pincel ou a esponja. Certo? O corretivo, então, eu uso com a própria esponjinha, a ponta da esponja, tá? Ou com o próprio dedo. Uso sempre o dedo pra espalhar esse corretivo porque eu acho mais fácil. Mas também existem os língua de gato bem pequenininhos, tá? Esses pincéis, o língua de gato, pode ser aplicado corretivo com ele, tá? Desde que ele não seja muito grande também pra não te atrapalhar e acabar espalhando demais esse corretivo pra onde não é necessário aplicar corretivo, tá? Pincel de pó. Gente, existem vários tamanhos, tá? De pincel pra pó. Eu gosto dos maiores, mas como eu falei pra vocês, esses pincéis que eu tenho de um tempinho pra cá, ele acaba soltando um pouquinho das cerdas e ele não é tão macio quanto esse da EcoTools, por exemplo, tá? Então escolha sempre um pincel com cerdas macias para não ficar te pinicando e também um pincel maior, porque quando a gente usa o pó para selar a pele, normalmente se for o pó solto, a gente acaba abusando um pouco do pó solto porque ele não fica marcado, né? Ele dá esse acabamento mais natural mesmo. Mas depois tu vai precisar vir com um pincel para retirar esse excesso do pó que ficou na pele, né?
Então, quanto maior for o pó, mais fácil de tu espalhar, de tu retirar esse excesso do pó do rosto, tá? Mas escolham sempre um pincel fofinho, um pincel grande que vai ajudar, vai facilitar, no caso, a retirada desse excesso de pó do rosto, tá? Sempre um pincel fofinho e grande, vai te ajudar bastante. O pincel de contorno, então, até eu quero ver se eu compro um outro pra mostrar pra vocês, que ele é chanfrado, tá? Também pode ser usado ele pra aplicar o blush e pra aplicar o contorno. Mas aqui vai uma observação. Dependendo do tamanho do teu rosto, o ideal é tu usar um pincel para fazer esse contorno, um pincel que não seja muito grande. Então, por exemplo, quem tem um rosto menor do que o meu, tá? Porque aqui eu tenho até bastante espaço para fazer esse contorno. Eu tenho que ter um cuidado também com um pincel muito grande, porque pode acabar espalhando o contorno também para um lugar do rosto que eu não quero que tenha contorno, né? Mas se tu tem um rosto pequeno, opte por um pincel um pouquinho menor, tá? Nem que tu tenha que aplicar esse contorno primeiro e depois vir com outro para esfumar. Se tu aplica direto um contorno com um pincel grande no rosto, tu pode espalhar esse contorno para lugares que tu não quer e acabar deixando o teu contorno um pouco grosso ou um pouco mais marcado mesmo, tá? Mas atualmente eu uso um pincel maiorzinho para fazer o contorno, porque eu já tenho jeito, né, de aplicar e depois de esfumar, então não tem problema nenhum. Mas existem também os chanfrados. Tu pode usar um pincel que ele é assim, tá? Ele vai ser um pincel com bastante cerdas, né? Um pincel maiorzinho, mas ele vai ser mais chanfrado. Isso também vai te ajudar, tá? Na hora de aplicar a sombra, ele se encaixar melhor. Pro blush também, tá? Não precisa ser um pincel grande, não precisa ser um pincel com o topo redondo, pode ser um pincel com o topo chanfrado também vai te ajudar a aplicar esse blush e depois tu vir com ele esfumando, tá? Eu uso esse porque também já é um pincel que eu tô acostumada a usar, tá? E porque eu tenho um rosto grande, então pra mim funciona super, mas quem tem um rosto pequeno, opte por pincéis um pouquinho menores, tá? Pra não espalhar demais esses produtos e acabar tendo que consertar a maquiagem, né? Porque espalhou produto demais no rosto. O pincel do O-Fiber, tá? Esse que eu tenho também é um pincel bem antigo, então ele é um pouco mais fofinho, tá? Mais maleável. E eu gosto dele pra aplicar muitas vezes pra esfumar o iluminador, tá? Quando eu não quero misturar o pincel do blush pra iluminar, eu uso esse daqui, que é o do O-Fiber, tá? Pra aplicar esse iluminador. Quem tiver esse pincel aqui também pode usar pra retirar o pó do rosto, tá? Bem tranquilo, não tem problema, só se adaptar com ele. Como ele é um pouquinho mais quadradinho a ponta, né, com o topo mais reto, tu pode ter alguma, de repente, tu pode até tu te acostumar. Pode ser que tu ache um pouquinho estranho, mas é bem tranquilo, tá? Pode retirar o excesso do pó, tanto com o pincel mais gordinho, quanto com o pincel do Fiber, assim, ó, com esses bem maleáveis, tá? Um pincel que eu tô gostando bastante de usar pra iluminar a pontinha do nariz, facilita bastante, é esse aqui da EcoTools, tá? Ele também é chanfradinho, mas ele é mais denso, ele não é um pincel que se espalha tanto as cerdas, tá? Então se tu for tentar esfumar muita coisa com ele, não vai dar certo, porque ele é um pincel mais durinho. Aí eu gosto de pegar a sombra e já vim com ele, ó, direto, bem no meio do nariz pra fazer o iluminado. Também gosto de aplicar o iluminado aqui do lado do rosto com ele, porque ele é fácil e como ele é um pincel mais durinho, facilita de aplicar esse iluminador, tá? Então é bem de boa, bem tranquilo. Atualmente tô usando, tem nome, ah meu Deus, esses nomes em inglês, né? Eu deixo pra vocês o nome dos pincéis depois na descrição do vídeo, tá? Vamos deixar esses pincéis de esfumar pra depois. Esses aqui também. Os pincéis de pincel para sobrancelha. Então, cadê o outro? Este.
O pincel pra sobrancelha, eu usava bastante esse que é bem pequenininho, tá? Mas ele tem bastante cerdas, então tem que cuidar, na verdade, porque se tu tiver a sobrancelha um pouco mais fina ou se tu quiser deixar essa sobrancelha mais natural, se tu pegar um pincel muito grande pra aplicar na sobrancelha, tu vai também ultrapassar aí o limite da tua sobrancelha, né? O formato, o desenho da tua sobrancelha. Eu gosto bastante, tô gostando bastante de usar esse pincel menorzinho pra fazer o quê? O meu meio delineado, que eu uso com sombra também. Ele já fica no formato aqui que eu gosto pra levantar um pouco o olhar, né? Já que eu tenho o olho um pouco caído. E para a sobrancelha, eu tô gostando de usar esse da EcoTools, que ele é mais fino e ele é um pouco mais delicado, tá? Então ajuda também a fazer o desenho da sobrancelha de uma forma melhor e facilita aí para não passar, ter que limpar nessa sobrancelha depois, usar a sombra e passar essa sombra muito do desenho da sobrancelha, tá? Então atualmente o meu pincel de sobrancelha é o da EcoTools, esse chanfradinho mais fininho, tá? Me ajuda bastante. Como eu tenho micro, eu realmente só dou retoque em algumas partes onde tá falhada. Se eu fosse usar esse pincel mais grosso, provavelmente eu teria que ter um pouquinho de cuidado para na hora que eu aplicar esse pincel com a sombra na minha sobrancelha, eu não ultrapassar o desenho da sobrancelha mesmo, tá? Então, eu gosto de usar o pincel chanfrado, o mais velhinho que eu digo, mais velhinho também porque ele já tá com as cerdas um pouco mais abertas. Eu gosto de usar para fazer o meio delineado com sombra ou para aplicar alguma sombra mesmo, rente à raiz dos cílios. É bem tranquilo. E esse mais fininho da EcoTools para fazer a sobrancelha, tá? E aí vocês podem perguntar assim, nossa, Fran, mas tu tá falando que não precisa de todos esses pincéis pra fazer a maquiagem, mas tu tem todos esses pincéis. Lembrando que a maioria deles, tá? Eu comprei uma vez um kit com 24 pincéis, se não me engano. Então esses pincéis brancos do cabinho rosa que eu tenho, branco do cabinho rosa é bom, né? Com cabinho branco e rosa, eles são pincéis que eu tenho há muito tempo, tá? Há muito tempo, mas eu não uso metade deles. Eu vou mostrar pra vocês quais são os pincéis mesmo que eu uso. E os pincéis mais atuais que eu comprei foram os da EcoTools. Então eu não tenho muitos pincéis, é só porque esses estão ali, né? Eu tenho eles, então quando precisa mostrar o formato deles como eu tenho, eu gosto de mostrar pra vocês, tá? Que tem esses formatos diferentes também de pincéis pra esfumar, o pincel de contorno, de blush, enfim. Mas não precisa de todos esses não, tá? Pra fazer a maquiagem. Um pincel que eu gosto de usar para fazer o delineado com delineador em gel também é um pincel chanfrado, mas esse sim, tá? Esse, ele é bem fininho e ele é bem durinho também, para facilitar na hora de fazer o traço. Se tu usar um pincel muito grosso e que as cerdas se abram muito, tu não vai conseguir fazer esse traço bonito. Então opte por um pincel chanfrado, mas um pincel que tenha poucas cerdas e que ele seja bem durinho, vai te ajudar bastante a fazer o delineado com delineador em gel. Claro, tu também pode usar esse pincel para fazer o esfumado abaixo do olho, tu pode usar ele como para fazer a sombra, né, para fazer o delineado com a sombra, bem tranquilamente, mas com o em gel esse daqui é perfeito, tá? Um pincel mais fininho e um pincel mais durinho para facilitar o teu traço do delineado, tá? Pincel lápis. Esse eu gosto bastante de aplicar a sombra aqui embaixo para a mesma função dos outros pincéis de contorno de blush. Se tu pegar um pincel muito grande para fazer o esfumado embaixo, teu esfumado vai ficar muito marcado. Ele vai vir muito para baixo, vai realçar a tua olheira ao invés de fazer só esse esfumadinho embaixo, tá? Com o pincel da sobrancelha eu também gosto de fazer esse esfumado aqui embaixo. Inclusive foi com ele hoje que eu fiz o esfumadinho embaixo, mas eu também gosto de usar o pincel lápis porque ele vem bem pontual, tá? Ele não se espalha muito com a sombra, então fica bem fácil. E se tu é uma pessoa que tu tem
pouco espaço entre a tua sobrancelha aqui, onde a gente costuma iluminar, e onde fica a tua sombra, o pincel lápis também ele é ótimo para te fazer aquele iluminado aqui abaixo da sobrancelha, bem rente à sobrancelha. Justamente porque ele não espalha produto, tá? Tu vai conseguir fazer ele bem pontual. Pincel lápis, tu vai usar para esses pontos específicos, tá? Quando tu quiser iluminar ou quando tu quiser aplicar alguma sombra. Até no cantinho interno também ele funciona super bem. Sem derrubar e sem quebrar. Ele funciona super bem, tá? Para esses pontos específicos. Não tente esfumar a sombra com ele porque não vai dar certo, tá? Esse aqui é para aplicar abaixo na raiz dos cílios inferiores, no cantinho interno, abaixo da sobrancelha, principalmente se tu tem pouco espaço e tu quer fazer, né, tu quer iluminar aqui abaixo da sobrancelha e não quer descer muito com essa sombra, quer deixar algo bem pontual, bem específico, esse pincel é perfeito. Pincel para aplicar a sombra. Atualmente eu tenho um bem achatadinho, tá? Ele também não é muito grosso. Pincel bem achatadinho, mais firme, pra quê? Quando tu pegar essa sombra, ela não cair do pincel e tu poder aplicar ela diretamente ali. Aplicou, depois tu vem com o pincel de esfumar e faz o teu esfumadinho bem bonito. Também funciona esse tipo de pincel mais durinho, que não se espalha as cerdas, que as cerdas não se espalham, né? Ele é um pincel mais durinho. Também funciona para te fazer o esfumado abaixo da linha inferior dos olhos, tá? Que também é bem tranquilo. Quando eu não tinha comprado o pincel lápis, eu usava esse mesmo de aplicar a sombra para fazer esse esfumado abaixo dos olhos, tá? É bem tranquilo, então escolha sempre para aplicar a sombra um pincel mais durinho, um pincel mais achatado, vai funcionar e vai facilitar aplicar a sombra na tua maquiagem. Também tem esses pincéis um pouco menores, para quem tem um olho menor e quiser um pincel um pincel mais adequado, tá? Pro tipo de olho, também pode ser um pincel bem fininho assim, ó, para aplicar a sombra, tá? Ele também é bem durinho. Tem poucas cerdas, as cerdas não se espalham, então funciona super bem, tá? Pra quem tem o olho pequeno ou se tu quiser fazer o iluminado também abaixo da sobrancelha. Funciona super, tá? E pincel de esfumar, lembra, vamos fazer uma retomada de conteúdo aqui. Eu venho falando seguido com você sobre os tipos de olhos, os formatos de olhos, né? E que a gente precisa observar, então, o tamanho do pincel que a gente vai comprar para fazer esse esfumado. Porque se tu tem um olho muito pequeno e tu compra um pincel muito grande, provavelmente na hora de tu esfumar essa sombra, tu vai levar essa sombra para cima da sobrancelha, né? Então, não é legal. A gente precisa comprar o pincel adequado para o tamanho dos nossos olhos. Até para facilitar também a fazer a maquiagem, né? A gente não quer demorar para fazer a maquiagem, a gente também não quer ficar consertando. E isso é algo fácil da gente aprender, tá? E eu vou mostrar pra vocês uma diferença aqui de pincéis para esfumar. Com esse kitzinho antigo meu mesmo, eu vou mostrar pra vocês a diferença e os tamanhos de pincéis, tá? Olha só. Aqui a gente tem vários tamanhos de pincéis. E eles são pincéis mais achatadinhos, mas eles são pincéis bem fofinhos, tá? Eles são ótimos também para esfumar. Então, por exemplo, tu tem um olho menor, tá? Tu acha que um pincel grande assim para esfumar vai funcionar para um olho pequeno? Não vai funcionar, tá? Provavelmente tu vai subir com essa sombra para um espaço que tu não precisa subir, tá? Quem tem olhos pequenos, optem sempre por pincéis menores, tá? Ó, pincéis menores, com as cerdas fofinhas, tá? Que eles vão esfumar fácil, tá? Tu vai conseguir ter mais controle na hora de tu esfumar a sombra. E aí tu pode escolher pincéis assim, ó, menorzinhos, fofinhos, achatadinho ou mais redondinhos, tá? Só que um pincel adequado para o tamanho do teu olho
pode ser redondinho e pode ser achatado. Eu hoje em dia gosto mais dos redondinhos, tá? Mas opte por um pincel menor pro teu tipo de olho. E aí, aqui a gente já tem 3 pincéis um pouquinho maiores, né? Um pouquinho, com um pouco mais de cerdas, um pouquinho mais largos. Esses pincéis também são pincéis mais achatadinhos, tá? E aí, pra ti que tem um olho que tem um pouco mais de espaço como o meu, tu pode optar por pincéis, tá? Um pouco maiores. Esse eu já acho grande demais, tá? Esse daqui eu usaria pra aplicar o iluminador ou alguma coisa do tipo, que vai facilitar bastante também. Escolha pincéis, ó, desse tamanho, que vai funcionar, vai se adaptar muito melhor pra tua maquiagem, tá? Então, tem tamanhos de pincéis sim, pra esfumar o olho. E tu pode escolher aquele que mais se adapta com o teu tamanho de olho, tá? E tem o maiorzinho também, tá? Pra esfumar. Esse sim, pro meu tamanho de olho dá super certo, tá? Só saber usar. E atualmente o que eu tô usando é esse daqui da EcoTools, que ele é um pouquinho menor, ó, tá? Ele é praticamente do mesmo tamanho, né? Da mesma altura desse antiguinho que eu tinha, só ele é um pouquinho menor. Esse aqui ainda é um pouquinho maior, tá? Esse aqui tem um pouco mais de cerdas. E esse da EcoTools pra mim é o mais perfeito, assim, que eu encontrei e que dá super certo na hora de esfumar a sombra, tá? Então pra quem tem olhos maiores e quiser investir aí num pincel pra esfumar os olhos, pode confiar na EcoTools, tá? Tem esse pincel também que ele é um pouquinho mais gordinho, tá? E ele é um pouquinho mais larguinho também. Esse é outro pincel que eu gosto de aplicar o iluminador, tá? Aplico o iluminador, aplico aqui no cantinho interno se eu preciso aplicar alguma sombra alguma sombra cintilante também ajuda bastante, tá? Mas esses são realmente os formatos dos pincéis e são os pincéis que eu já estou acostumada a usar no meu dia a dia. Aí tu vai me perguntar assim, Fran, mas eu tenho que usar os mesmos pincéis que tu usa, para as mesmas funções que tu usa? Eu indico que no início tu comece assim, tá? Porque dá certo, é uma forma que dá certo. Mas tu vai usar um pincel, por exemplo, e tu vai dizer assim, Fran, tal pincel não funcionou direito pra mim. Então a gente troca, tá? Mas no início, como eu já testei vários, eu tô aqui pra te dizer aqueles que funcionam melhor e provavelmente tu vai testar na tua casa e vai dar certo. Mas caso não dê certo, a gente troca, tá? Porque tudo é questão de acostumar. E se tu acostuma a fazer a tua maquiagem com um pincel mais achatadinho pra esfumar, por exemplo, quando tu for usar um pincel mais gordinho pra esfumar, tu vai notar uma diferença. Mas logo tu já vai acostumar a fazer com esse também, porque tu sabe fazer o esfumado, tá? Então é bem tranquilo, tá? Os pincéis são bem tranquilos. O que eu digo pra vocês, se vocês forem investir em pincéis, pense primeiro. Quais são as sombras que tu mais usa? Tu vai fazer o esfumado, um pincel para esfumar tu precisa ter. Então, tu vai comprar o tamanho do pincel que mais se adequa para o teu tipo de olho, tá? Então, tu vai escolher ou um pequeno, ou um médio, ou um maiorzinho. Tu aplica a sombra... Tem dificuldade de aplicar a sombra, por exemplo, com o pincel de esfumar? Opte por um pincel achatadinho, vai te ajudar bastante. Gosta de iluminar abaixo da sobrancelha? Tem um pouquinho de dificuldade se tu tiver pincéis maiores? Opte por um pincel lápis, opte por um pincel menorzinho para te aplicar essa sombra mais no lugar mesmo ali onde tu quer iluminar, por exemplo. Tu gosta de fazer contorno, blush e iluminador? Eu indico sim que tu tenha um pincel para cada um. Tá? Até pra ti não precisar ficar limpando esse pincel se tu não tem muita paciência. E porque depois tu vai acostumar a usar esses 3 pincéis juntos, tá? Pode ser um pincel maior pro contorno e pode ser um pincel nesse estilo, só que chanfrado. E o de blush a mesma coisa. Sempre um pincel menor, fofinho, pra te poder aplicar essa sombra, pra te poder esfumar ela já depois.
O pincel que tu tiver, que tu gosta de aplicar a sombra, por exemplo, no cantinho interno, tu pode usar também pra aplicar essa sombra no rosto. No rosto, no nariz, no arco do cupido, no queixo. É bem tranquilo. Então, tu vai começar a observar. Ai, normalmente eu faço iluminado no cantinho interno com uma sombra mais clarinha. Ai, é a mesma sombra que eu uso pra iluminar o rosto. Usa esse mesmo pincel para aplicar as duas sombras, tá? No canto interno e no rosto, não tem problema nenhum. E aí, antes de tu sair comprando 1000 pincéis, tu faz a lista de qual é a maquiagem que tu faz e quais os pincéis que tu vai precisar. Porque pincel provavelmente tu vai comprar uma vez e dificilmente tu vai ter que comprar outro muito em seguida, tá? Então é um investimento que vale a pena, vai te ajudar, vai facilitar na tua rotina da tua maquiagem. Mas lembra, existem vários tamanhos, existem vários modelos, tu vai ter que observar qual que é o teu tipo de olho, quanto espaço tu tem no rosto para fazer o teu contorno, teu blush, teu iluminador, e aí sim tu vai comprar os pincéis mais adequados, tá? Mas assim, ó, 5, 6 pincéis é o suficiente para te fazer a tua maquiagem e fazer ainda a maquiagem com esfumado, tá? Pra te não precisar ficar limpando esses pincéis, pra te não ficar misturando muitas cores. Então é bem de boa pincel. Se teu problema é pincel, se tu tá dando a desculpa que tu não te maquia porque precisa ter muitos pincéis, pode parar. Pode parar até porque pincel não é uma coisa muito cara, tá? Existem pincéis aí bem em conta, então é bem tranquilo. Não me dê desculpa que tu não te maquia por causa de pincel, porque pincel é bem tranquilo, tá? É algo bem tranquilo de tu adquirir e de tu ir formando o teu kit de pincéis para facilitar na rotina da tua maquiagem do dia a dia. Combinado? Gurias, os pincéis que eu tenho são esses. Eu quis mostrar para vocês mesmo os formatos e os tamanhos dos pincéis, para te poder analisar no teu dia a dia qual é o pincel que vai atender melhor as tuas necessidades. Combinado? Muito obrigada pela participação de vocês e por vocês terem ficado comigo até esse momento, tá? Lembra que segunda-feira a gente tem live checkmate, quarta-feira maquiagem na prática e sexta-feira hora da verdade. E em todos eles eu trago conteúdos pra vocês sobre maquiagem, tá? Tudo que tá aí envolvido com esse mundo da maquiagem eu tô aqui pra mostrar pra vocês. Tá bom? Desejo que vocês tenham um ótimo final de semana, aproveitem, treinem, se maquiem pra vocês ficarem cada vez com mais prática e vocês fazerem a maquiagem também cada vez mais rápida, tá bom? Um beijo, até logo e eu fui!